Vamos tentar falar aqui brevemente sobre, ah, de forma básica e elementar, sobre atitude filosófica, né, a filosofia, né, e o filosofar, né, e associar assim, com aspectos gerais da realidade. Né. Usar aí alguns conceitos, né, assim, algum embasamento. Né. Na verdade, eu vou orientar para falar sobre isso no conteúdo da página 5 à página 17 do livro da Marilena Chauí, né, que aborda assim, né, de forma mais didática, mais ilustrativa, né, e como é bem utilizada assim, né, justamente por essa questão didática, né, na bibliografia várias instituições aí, né, no que se refere à filosofia, né, principalmente em outros cursos, né? Digo assim, todos os cursos agora, né, que tem nós temos, né, justamente hoje, né, a questão das transformações do ensino, né, assim, do ensino superior, abarca, né, a questão de inserir, né, uma filosofia, né, para orientar aí, né, assim, a ideia é que cada profissão, né, tivesse aí o seu, né, todo profissional tivesse a oportunidade, né, de agregar um conhecimento filosófico, né, um pouco, né, adaptado para a sua realidade, né, prática e profissional, né, e de conhecimentos aí, né, o cabedal de conhecimentos que nós falamos, né, teórico e prático aí para, né, o exercício da profissão. Então a Marilena Chauí, ela é bem assim, né, muito trabalhada essa obra dela, o Convite à Filosofia, né, é muito explorado, né, no âmbito acadêmico, né. Então, vamos utilizar aí a página 5, a página 17 da obra Convite à Filosofia de Marilena Chauí, o que se talvez pela edição muda as páginas, né? Mas é a unidade, né, para que filosofia. Bom, e vamos mais falar brevemente, né, sobre a atitude filosófica e a realidade de forma geral. Mas antes vamos fazer uma breve explanação, lembrar, né, sobre o que é a filosofia, né, e qual a sua relação com o conhecimento. Né. Vamos fazer também algumas analogias aí, né, justamente assim, né, comparações para ver se fica mais palatável, né, ou seja, se fica assim, né, de melhor o entendimento, tá? Vamos lá então. A filosofia, ela né, tradicionalmente, né, e um campo do conhecimento que ele explora a lógica. Né? Então está fundamentado na questão da lógica, né, que tem várias nuances. Né? No próprio estudo da filosofia a gente estuda a lógica, né? Justamente por ela ser o fundamento, né? Então assim, a lógica também na questão da matemática, né? Tanto é que a lógica está muito associada à matemática, né? O termo, né, raciocinar está associado à razão matemática, né? O mesmo, né, matriz, assim, a mesma origem, né, etimológica da palavra ração, ratio, né? E raciocinar, né, que seria a coisa de você, né, fazer a conta, né, então de você usar o que? De você forçar, né, usar o raciocínio, né, usar o lado racional, né, que a gente sabe hoje, né, entendendo um pouco mais de cérebro humano, usar o lado racional do cérebro. Né. Bom, então a filosofia, para a gente falar de filosofia, temos que falar também de senso comum, porque a filosofia, pelas palavras da Marilena Chauí, ela significa ir além né, a atitude filosófica, então significa ir além do senso comum. Né? Não, né, às vezes, né, acredito que ela utiliza o termo negação do senso comum, mas seria não a negação de o senso comum é falso, mas seria mais no sentido que o senso comum não é suficiente.
né? Não é só isso. Porque o que é o senso comum, gente? Vamos falar então do conhecimento, né? Porque para falar de filosofia temos que falar de conhecimento. O que é o senso comum? Senso comum é o que a gente sabe, né? Pela experiência, pela, né? Digamos assim, pela vivência, pelo que nos contaram, por uma coisa, né? Que até os primeiros filósofos já se debatiam sobre, né? Pensavam sobre isso, né? E até na Idade Moderna, até a atualidade, na verdade, né, a gente ainda encontra, né, esse debate sobre o que é essa lógica, né? O que é aquele conhecimento inato, né, aquilo que a gente fala, não, isso é lógico, isso é senso comum, isso é óbvio, né? Por exemplo, assim, que, né, você vai acender o fogo e vai colocar água, né, ela vai ferver, isso é óbvio, né? Tem coisas, né, que a gente tem que meio que assim um conhecimento que parece já nato, né, que ninguém te explicou ali que você aprendeu, né? Então até hoje ainda se debate sobre essa questão dessa lógica, mas o senso comum ele vem também dessa lógica, né? A gente pode dizer assim, a lógica que a criança tem se eu for aqui eu vou cair, se eu cair eu vou machucar, né? Não vou ali, né? Que até uma criança às vezes, né, por mais assim estabanadinha que a criança às vezes, né, em alguns momentos ela vai ter ali opa, aqui, né, não. Algumas vezes vai pôr o dedo na tomada, né, aí vai falar, vai aprender, né, que não pode fazer isso porque tomou um choque, né. Hoje as tomadas vêm mais com proteçãozinha, mas quando eu era criança, inclusive eu fui uma das crianças que aprendeu que não se pode pôr o dedo na tomada, né? Pôr no dedo na tomada. Isso é o conhecimento empírico, gente. É o conhecimento que você adquire, né, da experiência, né? Então você tem que, na verdade, me avisaram, né? Assim, eu tive, né? Assim, família foi cuidadosa. Eu é que realmente era muito teimoso mesmo e tive que descobrir por mim mesmo, né? Mas enfim, só para ter essa distinção, né? O que é o conhecimento, né? Às vezes, assim, aquele senso que você tem, que você não precisa passar pela experiência, né, para saber de alguma coisa, né? Tem até o ditado popular, né? A pessoa esperta, ela aprende com o erro dos outros, né? O sábio, né? Ele já assim já pressupõe, né? Ele já adivinha o que pode acontecer, né? Então isso é a sabedoria, né? É muito importante depois também nós fazemos a distinção sabedoria, conhecimento, né? E como eu vi num vídeo, na verdade, do Neurovox, né, o canal Neurovox, sabedoria, conhecimento e informação. É importante essa distinção, principalmente no nosso contexto atual. Mas vamos lá. A atitude filosófica, ela significa ir um pouco além do senso comum, que é o sentido de indagar. O senso comum, gente, ele constata, né, lembrando aquela questão dos conhecimentos, né, dos tipos de conhecimento, ele constata, ó, por exemplo, né, pelo senso comum, populações, né, povos e gerações sabem a estação certa de plantar, a estação certa de colher, a estação de pescar determinado peixe, né? Então, isso é um conhecimento ali que já vai de senso comum à sabedoria popular, né, que gerações já vêm praticando. Então, assim, vão vendo, né, né, as novas gerações vão aprendendo com as gerações mais antigas, né? Então, e esse senso comum ele não é questionador, né? Então não pergunta, né? Assim, por exemplo, você não vai filosofar, falar, por que as estações, né? Durante muito tempo isso ficou a cargo aí da religião, da mitologia, né? Essas considerações sobre a época certa de plantar, a época de colher. Então, pelo senso comum, as pessoas sabiam na prática. Mas como não existia nenhuma forma, por exemplo, ciência, filosofia, né, os mitos e a religião é que forneciam as explicações. Né? A filosofia, lembrando, ela vem justamente questionando esses mitos. Né? Em algumas fontes você pode encontrar as pessoas, os pensadores, cientistas, né? No positivismo, por exemplo, eles falam que são os estágios de amadurecimento dos povos, né, em particular, e da humanidade em geral. Seria tipo assim, gente. Quando você, né, uma criança, acredita lá, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Depois você vai crescendo e vai. O quê? Não existe, meu Deus. Então, papai, né, que. Né, você fica meio decepcionado, né? Depois você para, né? Um contexto
né, no contexto, assim, digamos, da sociedade de consumo, né, uma família de padrão, né, estou citando esse exemplo, né, justamente a sociedade de consumo, uma família de padrão, né, médio, né, né, que tem essas, né, então, assim, essa possibilidade, né, mas, por exemplo, tem-se, né, vários mitos, né, que a criança acredita, bicho-papão, né, outra, né, alguma que quando vai crescendo vai descobrindo, né, que não é, né, aquilo ali é uma coisa falsa, é uma história, é um folclore, né. Então seria assim, estamos fazendo agora uma analogia, né, com essa questão da infância, né, que alguns, na verdade, né, eu estou transmitindo a visão que alguns pensadores positivistas têm dessa evolução do conhecimento humano. Fala, ó, primeiro os povos mais primitivos acreditam, né, em mitos e fábulas. Depois vem a questão da filosofia para começar, né, a proporcionar maiores aí, né, entendimentos da realidade, até que vem a ciência, que é o estágio de maturidade. Né? Assim que o positivismo, por exemplo, enxerga, né, a evolução da sociedade. Né? Aí fazendo uma analogia ali com a pessoa, né? Aí você vai, por exemplo, né, você quando é pequeno, uma criança acredita, né, em várias coisas, depois ela vai começando a ver que não é verdade, né, muita coisa, e vai começando a questionar, duvidar de tudo. Né? Isso seria atitude filosófica. Né? Tanto é que Sócrates, né, a grande jogada, o grande marco de Sócrates é o que? É falar, olha, não é a certeza o grande fundamento do conhecimento, e sim a dúvida. Né? Você tem que questionar, duvidar. Né? A atitude filosófica consiste, então, em ir além do senso comum, por quê? Porque ela vai indagar, ela vai questionar, ela vai criticar. Criticar é o quê? Criticar é fazer uma análise. Ó, será que isso é verdade? Qual que é o fundamento para que isso seja verdade? Né? O que uma coisa precisa para ser verdade? Né? Primeiro, existe então uma verdade, né? Ou seja, as coisas como são, né? E uma mentira, que é uma distorção da realidade, que na verdade as coisas como não são. Né? Então, assim, já temos, né, esse pressuposto racional, gente. Isso é uma das coisas que eles falam que é do conhecimento inato, né? Que é da lógica. Né? Verdade, mentira, né? Citando um exemplo aí, né? Lembrando, né, do que falamos um pouco mais cedo no vídeo. Né? Da questão da lógica, né, daquela lógica nata. Né? Bom, então, né, para sintetizar aqui, seguir, né, a análise, né, em outros vídeos, né, a atitude filosófica ela parte, né, do questionamento do senso comum, então ela vai além do senso comum. Né? O senso comum que nós descobrimos pela experiência, pela lógica, né? Pela repetição e pelos ensinamentos. Né? E aí a filosofia ela começa a questionar por que é assim, é realmente assim, isso é senso comum, é verdade, ou é superstição? Né? Superstição é a crença não fundamentada no que? Em fatos reais, né? Em comprovação, né? Empírica ou, né, lógica. Né? Então é uma coisa que as pessoas acreditam, mas que ninguém nunca viu de verdade, de fato, e pode comprovar. Né? Aí basicamente isso, então, atitude filosófica, né, ela vem do questionamento. Né? Então, ponto de partida é a dúvida. Né? E no momento atual, né, para se conhecer a realidade, desde o princípio os povos, né, tiveram essa necessidade de explicar a realidade. Né? Para conhecer a realidade, então, partimos do pressuposto de que, né, existem os fatos, né, e existem aí coisas que não são, né, que são ou distorções, né, ou imprecisões. Né? Então, para começar, vamos, né, fundamentar nisso aí. Né? A questão da atitude filosófica é uma atitude interrogatória. Né? Então, vamos além do senso comum, vamos além do que o que a gente acredita e quer que seja verdade. Né? Significa a gente pôr à prova nossas crenças. Né? Então, assim, o que é o fundamento para a verdade? Aquilo que eu quero que seja verdade? Não, as coisas como são, infelizmente, doa ou goste, né, que elas são assim. Entende? Então, a atitude filosófica nada mais é do que isso. Né? E para dar sequência, vamos falar aí, né, posteriormente aí no que são, o que são os, né, fatos e falsidades,
né? E como que essa atitude filosófica se fundamenta no dia de hoje, né? E também o que não é uma atitude filosófica.